Olá, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental! Sejam bem-vindos a mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e esta é mais uma dica de língua portuguesa. Vem comigo! Olha só, gente, algumas palavras elas só são identificadas de acordo com o contexto em que elas estão inseridas, né? Pois às vezes essas palavras elas possuem escritas iguais, às vezes o som, né, os sons iguais, ou mesmo escrita e som iguais. E aí nós chamamos essas palavras de homônimas, né? Essas palavras que apresentam a mesma fonética, mas a semântica, ou seja, o sentido é diferente, ok? Vamos ver então que palavras são essas, né? Quais as palavras? Olha só. Nós temos as homófonas, né? A primeira delas. Que aí nós vamos dividindo essa palavra, né, etimologicamente, né, aí como a gente vai poder entender essa palavra. Homo significa mesmo e fono, som. Então, as palavras homófonas significam pronúncias iguais e grafias diferentes, né? Mesmo som, mesma pronúncia, pronúncias iguais, mas grafias diferentes. Vejamos os exemplos, olha só. O nosso primeiro exemplo vem de sessão, né? Olhem aí duas frases, duas orações com a palavra sessão. A sessão foi ótima. Esta sessão da loja é só para mulheres. Eu tenho a mesma pronúncia, mas o significado, né, dessas palavras são diferentes. Na primeira oração, a sessão foi ótima, eu estou me referindo à sessão de cinema, né? E na segunda oração, esta sessão da loja é só para mulheres, eu estou me referindo a um departamento, né? A seção faz aí relação a um departamento da loja. Perceberam? Nós temos aí a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Vejamos o próximo exemplo. Vamos fazer o uso do bom senso. Vamos fazer o uso do bom senso. Próximo exemplo. O censo obteve bons resultados. E aí nós temos também a mesma pronúncia, mas significados diferentes, né? Na primeira oração, esse censo faz relação a juízo. E na segunda oração, é um conjunto de dados estatísticos, ok? Perceberam? Mais um exemplo, né, para ficar bem claro aí do que nós estamos falando. Emprestei-lhe R$100. E na segunda oração, estou sem paciência hoje. Mesma pronúncia, né? Como é que eu diferencio aí, professor, essas duas palavras, né? Pelo significado. Então, na primeira oração, emprestei-lhe R$100. Estou me referindo ao numeral 100. E na segunda oração, estou sem paciência hoje. Estou me referindo ao contrário de com, né? Sem, com. Perceberam, então, aí, né, os exemplos das nossas palavras homófonas? Vamos continuar. O nosso próximo tipo de palavras homônimas são as palavras homógrafas. Outro nome difícil também, né? Mas não é não. Olha só. Homo vem de mesmo, né? E grafas, né? Grafas vem de grafia, que significa escrita. Então, homógrafas têm escritas iguais e sons diferentes, né? Lembram lá das homófonas que nós acabamos de ver? Vejamos agora a diferença entre elas. Vamos ver os exemplos. Olha só. O primeiro exemplo, prestem atenção nesta pronúncia, tá? Lembram lá que as homógrafas possuem os sons diferentes, mas têm a mesma grafia. Eu gosto de você, a primeira oração. E a segunda oração, meu gosto é diferente do seu. Vejam que na primeira oração eu tenho gosto, um som aberto. E na segunda oração eu tenho um som fechado, gosto. Na primeira, gosto, né, é verbo, e na segunda, gosto é substantivo. Próximo exemplo. A força não é maior que a sabedoria, né? E na segunda oração, não é ele quem força a tranca para fechar a porta.
Vejam aí a diferença também na pronúncia, né? A força e força. E o terceiro exemplo, a sua escolha foi um acerto. E no segundo exemplo, eu acerto sempre que escolho. Então, primeiro som fechado, nós temos um substantivo. E na segunda oração, no segundo exemplo, eu tenho um som aberto. Acerto, né? Então, é um verbo, ok? Entendido a diferença, né? E na pronúncia, temos então, como dica desta aula, a diferença entre as palavras homófonas e as palavras homógrafas, né? Que são palavras homônimas, ok? E esta foi mais uma dica de língua portuguesa do nosso Contraturno Digital. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica de hoje. Eu venho te pedir mais uma vez aquele pedido que você já sabe. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, @Contraturno Digital. A gente fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!